ser um grande canal para que isso aconteça. E a gente vai compreendendo isso a cada domingo, manhã e noite, por meio da vida de pessoas na Bíblia. Gente como eu e como você, homens, mulheres, famílias, né, que abriram as suas casas para que Deus e a sua palavra pudessem entrar. E aí, por meio disso, a gente também compreende que a minha casa, a sua casa, pode ser uma agência do reino de Deus. E aí, nessa mensagem aqui, como eu disse, eu quero refletir por meio de uma história ocorrida na casa de amigos íntimos, não é? A casa do amigo íntimo é aquela que se abre a geladeira, pode perceber, não é? O amigo íntimo, ele põe xícara velha para você tomar café. Pode perceber, não é? O amigo íntimo, ele não fica se desculpando porque a casa está meio bagunçada. Ele não tem problema, ele, né, já sabe que você às vezes é um pouco desordeiro mesmo, isso não importa, não é? O amigo íntimo é aquele que você está à vontade na casa dele, não é? Você fica até mais tarde. Esse é o amigo íntimo. Então, eu tenho a sensação de que Jesus tinha esse tipo de relacionamento com Marta, Maria e Lázaro, nessa amizade bem íntima, Jesus se sentia à vontade. Jesus até se convida para ir na casa deles, né? Para estar um tempo lá com eles. Eu vou lá na sua casa, hein? Prepara aquele pão lá que eu vou lá comer com você, não é? E aí, nessa história, a gente vê, então, essas irmãs, Marta e Maria, né, que recebem com alegria esse amigo Jesus em sua casa. Então, ali está, de fato, uma família acolhedora, uma família hospitaleira. Então, eu acredito que por meio dessa história, a gente aprende que Jesus não deseja que nós façamos coisas para Ele, mas que nós o adoremos. Por isso eu dei esse tema, que você não consegue enxergar, mas quando a gente fizer a nossa reforma aqui, mudar todas as nossas janelas e mudar o sistema de iluminação aqui, aí você vai enxergar de portas abertas para adoração. É por isso que eu quis falar com você nessa manhã sobre isso. Então, a gente aprende que o nosso serviço a Deus deve ser apenas o resultado de uma vida de relacionamento com Ele. E essa história que você conhece vai nos ajudar, ou apenas vai relembrar você, eu não vou falar nada novo aqui, apenas vai relembrar você de coisas que são importantes na vida da igreja. Então, vamos ver o texto? Diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Uma pausa aqui, né? É igual se você não vai me ajudar a lavar a louça, não, né? Vou fazer tudo sozinho mesmo, né? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Esse é o texto de Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. A gente precisa pensar inicialmente, é isso que eu queria partilhar com você, de que a adoração, ela constitui o cerne de tudo que nós somos e de tudo que fazemos na vida. Até porque eu e você fomos criados para adorar a Deus. Nós somos a obra-prima da criação e fomos criados para adorar a Deus, não é? Essa questão da gente agora ter que pregar o evangelho só aconteceu porque nós falhamos na primeira parte, que era adorar a Deus. Porque se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse pecado, nós não precisaríamos da segunda parte, concorda comigo? Mas o pecado da humanidade faz com que agora tenhamos, vamos dizer assim, uma missão bipartida, não é? Ou repartida. Seria adorar a Deus e evangelizar pessoas. Pregar o evangelho de Jesus. Mas, na verdade, a adoração é o que constitui o cerne da humanidade, das pessoas, especialmente dos cristãos, não é? E é importante a gente estar atarefado em levar o evangelho às pessoas? Sim, isso é. É importante a gente planejar e organizar os métodos, as estruturas para a gente evangelizar pessoas, para acolher novos irmãos e os necessitados? Sim, todas essas coisas são muito importantes. Mas antes de representar Cristo devidamente ou de imitar a Cristo no seu ministério, não é, que andou pela terra aí exercendo misericórdia, cuidado sobre as pessoas, é preciso que a gente aprenda que nós devemos passar tempo com Ele para aprender dele. Então, é preciso que a gente dedique tempo para uma vida, uma busca de uma santificação pessoal. Então, Deus deseja que a gente faça isso. Então, essa história aqui de Jesus visitando essa casa de Marta e Maria pode mostrar isso para a gente de maneira muito clara, de maneira muito direta, ensinando para a gente o que Jesus espera de nós.
Então, a primeira coisa que eu queria partilhar com você nessa manhã é de que quando as portas se abrem, nós entendemos que o relacionamento com Jesus é o que mais importa. Observe na história que tanto Marta como Maria eram amadas por Jesus. Jesus gostava muito das duas e do Lázaro também, né? Então ambas, é que Lázaro não é citado nesse episódio, não é? Porque não é o foco da história aqui agora. Ambas, as duas irmãs ali, procuravam servir Jesus e oferecer o melhor que elas tivessem para Jesus. As duas acreditavam mesmo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, né? Textos à frente, a gente vai entender isso, vai compreender isso. As duas aproveitaram aquela visita para agradar o coração de Jesus. Mas Maria recebe um destaque especial nessa história. Essa Maria de Betânia, né, como ela é conhecida, ou pelo menos como é identificada na Bíblia, para que você saiba, ela aparece 3 vezes nos evangelhos. E em cada ocasião, olha que interessante, ela se encontra no mesmo lugar. Sabe que lugar é esse? Aos pés de Jesus. Então, elas, aqui nesse texto, no versículo 39, desse capítulo 10 de Lucas, ela sentou-se aos pés de Jesus, não é? Como a gente leu, e ouviu as palavras dele, não é? Quando a gente vai lá no texto de João 11, 32, ali ela se lança aos pés de Jesus com lágrimas, né? Quando ela noticia a morte do seu irmão Lázaro, né? Ela é a primeira que corre e se prostra aos pés de Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? Acreditando que Jesus poderia resolver essa situação, talvez, não sei, de uma doença ou de um acidente, a gente não sabe do que Lázaro morreu, né? E depois lá em João capítulo 12, versículo 3, ela está de novo aos pés de Jesus, quando ela derrama toda a sua adoração por meio de um frasco, de um perfume bem caro, né? Como forma de rendição e amor a Deus. Não é interessante isso? Essa postura dessa Maria, como era uma mulher de fato adoradora de Jesus Cristo? E aí o texto diz que Maria ficou sentada aqui aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Então eu acredito que isso significa para nós aqui nessa manhã, de que quando as portas se abrem, o relacionamento é mais importante do que as coisas que estão ao nosso redor. Era Jesus quem estava ali conversando, quem estava contando, quem estava ensinando, quem estava encorajando aquelas duas irmãs. E o relacionamento com Jesus é o momento mais precioso que nós podemos viver na nossa vida. Nós não priorizamos isso, mas é a coisa mais importante que nós podemos viver na nossa vida. Quando nós estreitamos o nosso laço com Jesus, quando nós nos aproximamos em adoração e rendição a Ele, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor sobre nós. Eu sei que a vida da gente é corrida, eu sei dos afazeres que todo mundo tem, o nível de responsabilidade que precisamos ter no nosso dia a dia, com todas as demandas que estão diante de nós, mas nós precisamos priorizar um momento de silêncio com Deus. Isso é muito importante. E aqui não é o fator tempo que eu acho que impera. Eu acho que é o fator prioridade que vai fazer a diferença. O quanto aquilo de fato é importante. Uma vez eu ouvi um pastor falando que ele orava pela manhã 3 horas, né? Eu me admirei, eu não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso. Mas depois eu fiquei pensando que talvez não seria a quantidade de horas. Também não estou julgando que ele não está próximo de Deus, né? E está fazendo isso só por um exercício de vida cristã. Mas estou querendo dizer que talvez não é a quantidade, mas é a qualidade dessa relação que é desenvolvida, o quanto eu me concentro, o quanto eu busco, o quanto eu abandono as outras coisas, o quanto eu descanso no Senhor, as minhas lutas e ansiedades, baseado no meu relacionamento com Ele. Acredito que isso seja a referência para nós aqui. Então, o relacionamento com Ele é o momento mais precioso que nós podemos viver. Não há lugar mais seguro e mais apropriado, portanto, que estar aos pés de Jesus. Não há. Sempre que Jesus se mostra pronto para falar conosco, nós também devemos nos mostrar prontos para ouvi-lo. Não adianta Jesus querer falar e a gente não estar pronto para ouvir. É horrível você conversar com uma pessoa que não está te ouvindo, né? Você já viveu essa situação? Bom, nessa época das redes sociais, dos celulares, isso está acontecendo constantemente, né? A gente conversa com as pessoas e às vezes tem a sensação de que a pessoa não está prestando absolutamente atenção nenhuma no que estamos falando, né? Porque ela está focada ali no celular. Uma vez eu estava conversando com a pessoa e ele tomou o celular da minha mão. Na verdade, eu estava atento a ele, eu estava só mandando uma última mensagem, é que ele já entrou falando de uma vez, mas ele tomou o celular. Mas, pastor, eu preciso falar com você, ele tomou o celular da minha mão, não é? E aí eu falei, não, calma, eu só estava terminando uma mensagem. Aí ele devolveu, eu falei, então termina aí. Terminei, pronto, acabou? Então agora nós vamos conversar, não é? Então não há nada pior do que nós conversarmos com alguém que parece que não está atento ao que estamos falando. E às vezes eu tenho a sensação de que fazemos a mesma coisa com Deus. Deus está querendo falar com a gente e a gente não está pronto para ouvi-lo.
Quem se assenta aos pés de Jesus precisa fazer isso com profunda humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor soberano, sabe todas as coisas e pode resolver as nossas vidas, né? A gente tem que estar pronto para ouvir as suas palavras e obedecer os seus ensinamentos. Muitas vezes a gente caminha até Jesus com respostas prontas, não é? Você já vai a Jesus com aquilo que você quer, é igual o filho, né? Mas o filho, ele quer alguma coisa, ele já vai com aquele esquema dele, né? E aí você só ouve aquilo, mas você já sabe onde é que ele está querendo chegar, com aquela conversinha mole dele, né? Então a gente às vezes faz a mesma coisa com Deus. Muitas vezes caminhamos até Jesus com respostas prontas, com frases feitas, não é? Jesus não está muito interessado nisso, não. Jesus não está interessado em performance, não é? E a gente tem muita performance para falar às vezes. Já viram aquelas orações super chiques, né? Não tenho nada contra. Às vezes, talvez até de vez em quando eu faça alguma oração bem bonita. Não tem problema. O que eu estou dizendo é que o que Jesus quer é que a gente abra o nosso coração diante dele e coloque de fato as nossas aflições. Por que que nós não, evangélicos, não rezamos? Existe uma razão para isso. Nós não rezamos porque nós usamos as palavras da nossa necessidade, não é? É por isso. Então, nós não repetimos, né? Até Jesus vai falar isso, né? Vocês, fariseus, né, religiosos, vocês usam de vãs repetições. Só que Deus sabe o que de fato vocês precisam. Então, fale o que de fato você precisa. Abra de fato o seu coração para mim. Então, Deus não deseja mais do que apenas corações quebrantados, não é? Jesus mesmo contou uma história sobre isso, do religioso que vai ao templo e se exalta. Ainda bem que eu não sou que nem esse outro cara que está aqui, que só faz um monte de pecados, comete um monte de erros e tal, mas eu não, eu dou o dízimo, eu vou à igreja, eu faço um monte de ações sociais e tal. E aí aquele que está ajoelhado, Jesus diz assim, ele só diz, olha para mim, Deus, eu não sei nem que palavras eu posso dizer diante de tão pecador que eu sou. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, caras, qual desses dois foi que ele ouviu? E aí os discípulos respondem, é óbvio que é do que estava agachado. Por quê? Porque Jesus não está preocupado com a nossa performance. Ele quer corações quebrantados. Ele quer que nós cheguemos a Ele e digamos, esta é a minha necessidade. Eu sei que o Senhor é o único que pode me ajudar. Deus tenha misericórdia de mim. Se o Senhor fizer como eu quero que seja, amém. Mas se o Senhor fizer de maneira diferente, amém também, porque eu sei que a sua vontade é perfeita e ela vai estar em meu favor. Amém? A segunda coisa que eu queria partilhar com você aqui é que quando as portas se abrem, servir torna-se um ato de adoração. Então, Marta e Maria, elas costumam ser apresentados para a gente no texto, e talvez você faça essa leitura, de modo contrastante, não é? Como se cada cristão precisasse fazer uma escolha, ou seja, assim, ou eu trabalho como Marta, ou eu adoro como Maria, não é? Alguns podem pensar assim. Então, sem dúvida alguma, está estampado no texto que são personalidades e dons diferentes aqui. Mas isso não significa que na vida cristã, trabalhar e adorar são duas coisas mutuamente exclusivas. Ou seja, que uma coisa exclui a outra. Ou você consegue trabalhar ou você consegue adorar. Não. Em algumas reflexões, a gente até vê as pessoas elogiando Maria, já viu isso? E crucificando Marta. Não é? Marta sai como uma vilã nessa história, não é? É como Luke Skywalker e Darth Vader, sabe como é? É como Vingadores e Thanos. A gente começa a criar essa mentalidade de que Maria é do bem e Marta é do mal, porque Maria sentou aos pés de Jesus e Marta ficou passando pano no chão, não é? E lavando a louça. E o banheiro, que é insuportável, e passando camisa que mulher nenhuma gosta, não é? Mas a história de Marta, muitas vezes também é a minha história, é a sua história. Ela está aqui para nos ensinar. Ao que parece, Jesus ele deseja ensinar que a gente deve imitar Maria na adoração e Marta no trabalho. Ele não diz que o que Marta faz é ruim. Jesus não diz assim, tipo, o que você está fazendo é pecado, ou para com isso agora, não é? Jesus não é essa a fala de Jesus. Sem dúvida, é preciso preparar uma refeição. Aliás, isso faz parte da hospitalidade. Para o judeu, isso tinha um significado muito especial. Para nós também. Não é? Quando a gente recebe alguém em casa, o que a gente fala? No mínimo, na pior das hipóteses, o que a gente faz? Você quer um copo de água, pelo menos? Não é? Pelo menos um copo de água a gente oferece para as pessoas. Às vezes a pessoa está dando só uma passadinha na casa da gente, por um compromisso, a gente fala, quer uma água, né? Pelo menos, não é? Ô, Sara, eu não ofereci nenhuma água para você o dia que você foi na minha casa. Não é? Estou péssimo com a hospitalidade, hein? Nota 0 para mim.
Na próxima vou oferecer um banquete, agora só de raiva, tá bom? Percebe então, mas nós fazemos isso é da nossa praxe, e a mesma coisa acontece aqui, da nossa cultura e da cultura deles também. Mas a lição aqui é de que o que nós fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Ele não está recriminando a cordialidade, a hospitalidade, né? O asseio, né, vamos dizer assim, de Marta, de maneira alguma. Jesus está apenas aproveitando, e ele nunca perdia as oportunidades, aproveitando essa oportunidade para transmitir um ensinamento para nós. Então veja que na história Marta, ela está atarefada, ela está agitada demais, né? Porque Jesus fala para ela isso, né? Nossa, você está andando de um lado para o outro, aí resolvendo um monte de coisas, não é? Então, servir a Cristo se tornou um substituto da intimidade com Cristo para ela. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. Então, a gente já entende isso aqui. Como cristãos, em 2023, tanto tempo depois disso, a gente percebe como isso também está relacionado a gente. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã, quanto a gente tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo para ter comunhão com Cristo. Então, às vezes, temos muitos atos, performances, né, como eu falei. Mas ele mesmo disse lá em João 15:5, que sem ele nada podemos fazer, não é? Significa que a gente fazer para Deus, sem Deus, apenas porque estamos cumprindo o nosso ritual, se torna vazio. Significa que fazer para Ele sem Ele é fazer em vão. É por isso que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Não é que a Marta está errada, mas Maria escolheu a melhor parte, aquela que nunca poderia ser tirada dela. Jesus diz isso. Isso não vai ser tirado de você jamais. Então, quando as portas se abrem, o servir torna-se uma forma e um ato de adoração. A gente faz movido pela presença de Deus, e não para que Ele aprove a gente por aquilo que a gente produz para Ele. Deus, Ele não quer que preguemos para Ele. Deus não quer que nós ensinemos para Ele, que a gente cante para Ele, que a gente toque os nossos instrumentos para Ele. Deus não quer que nós sequer atendamos as pessoas para Ele. É claro que todas essas coisas são importantes também, mas Deus deseja que nós desfrutemos da sua presença. E quando nós temos mais de Deus, a gente pode servir a Deus por causa da sua presença. Então essa é a grande diferença. Então, às vezes, até mesmo eu como pastor, fazendo as coisas que faço, me pego fazendo as coisas, e não adorando a Deus, e não servindo a Deus. Fazendo no automático da função, da profissão, do ofício, seja lá como você quiser chamar. Então, quando vejo, de repente estou fazendo um monte de coisas que talvez Deus nem pedisse que eu fizesse, não é? Mas pode ser pior ainda, não é? Pode piorar? Pode piorar. Os compromissos e os afazeres desse mundo também podem estar nos distanciando de experimentarmos da presença de Deus, simplesmente por não termos tempo para Deus. Esta é uma outra questão que nós temos que pensar. Quando eu estudava isso aqui, eu li um texto escrito por um teólogo chamado Leon Morris. Ele diz assim, olha, achei muito legal essa frase dele. A vida tem poucas necessidades reais. Pensa bem no que ele está dizendo. A vida tem poucas necessidades reais. E, quando necessário, podemos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos nosso tempo. Está percebendo que ele restringiu uma vez e restringiu uma segunda vez? Não é? Então, a vida tem poucas necessidades reais, e quando necessário, podemos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos nosso tempo. Em outras palavras, o Morris está dizendo o seguinte: se você pensar bem mesmo na sua vida, se você der uma limada aí nas suas tarefas, você vai perceber que você gasta muito tempo à toa, que você poderia aproveitar esse tempo muito melhor. E que tal na presença de Deus? Então, são reflexões para a gente fazer. Marta é uma pecadora perdida? Sim, igual a mim e a você. Mas é uma filha de Deus? Sim, graças a Deus, igual a mim e a você. Então, muito amada pelo Senhor também. Mas ela estava tão preocupada em fazer, que ela se esqueceu de ser. Então, fica aqui a lição para nós. O problema de Marta não era ter trabalho demais para fazer, porque nós temos mesmo, todos nós temos. Mas é permitir que o trabalho a distraísse e, o pior, a desgastasse. É o que eu acho pior ainda, não é?
Então, raciocine sobre isso, pensa sobre a sua própria vida, veja, né, faça a sua autoanálise, a sua autoverificação, como é que está a sua relação com Deus e com o serviço a Deus, ou aquilo que você pensa que talvez seja serviço a Deus e que talvez Deus nem está pedindo que você faça. É como tentar servir a dois senhores, o que Marta está fazendo aqui, não é? Se servir a Cristo dificulta a nossa vida, então existe algo em nosso serviço que está terrivelmente errado. A gente precisa pensar sobre isso. Eu quero concluir a minha fala aqui, convidando você a refletir sobre essa pergunta. Afinal de contas, quem é você nessa história? Você é Marta ou você é Maria? Quem é você aqui? O Warren Wiersbe, né, que é um teólogo batista norte-americano, ele diz o seguinte: a parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. Isso aqui é uma coisa que a gente deve analisar também, né? Um outro escritor, ele tem um livro que se chama Quem é você quando ninguém está olhando, né? Então, vai nesse mesmo caminho. A parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. Não é o que nós fazemos aqui, que é muito importante, claro, devemos continuar fazendo. Mas motivados pelo quê? Essa é a pergunta que nós devemos responder a nós mesmos. A menos que tenhamos constantemente um encontro pessoal e particular com Cristo, logo a gente pode terminar como Marta, atarefados, mas não abençoados. Então pense sobre isso. Pessoas que estão enfrentando problemas e procuram, por exemplo, o pastor, às vezes, para uma conversa, na maioria dessas pessoas não mantêm mais, ou às vezes nunca mantiveram, uma vida devocional ou um tempo investido com Deus. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que conversam comigo e vêm enfrentando alguma luta, de como é que está a sua vida com Deus, assim, o seu tempo de orar e ler a Bíblia. Na grande maioria diz, pastor, já tem um tempo que a gente não ora mais, ou que eu não oro mais, não leio mais a Bíblia, já tem assim uma mocota que o maior tempo que eu estou lidando com isso e não faço mais. É interessante a gente pensar nisso, não é? Como as pessoas se afastam de Deus por meio da falta da leitura da palavra e da oração. Aliás, isso é um sinalizador, não é? Então, eu desafio você a exercitar isso. A leitura bíblica é uma disciplina como qualquer outra coisa que a gente tem que fazer meio na força mesmo, não é? Então, você deve buscar cada vez mais fazer. Se você não está com vontade, ore. Não há um escritor que diz que você deve orar quando você estiver com vontade e quando você não estiver também. E quando você não estiver, ore para que você tenha. Ore mais ainda quando você não tem, para que você possa ter. Então, é um convite, é uma disciplina, portanto. Mas tem uma outra notícia que eu queria dizer aqui, que eu considero uma boa notícia para todos nós, não é? Quero terminar isso aqui com uma palavra de alento ao seu coração. De acordo com João capítulo 12, versículos 1 e 2, a gente vai ler, Marta, ela deve ter aprendido essa lição, sim. Porque tempos depois, ninguém fala isso, hein? Mas está lá. Tempos depois, ela preparou um banquete para Jesus e para os seus 12 discípulos. Já num momento crucial da vida de Jesus. Jesus já está em direção à cruz. E aí, nessa reunião, também está a sua irmã e o seu irmão Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Então, é um bom número de pessoas reunidas. E ela faz tudo isso, serve aquele momento. É o dom dela, sem reclamar de coisa alguma. Olha que bonito o texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, me parece aqui que a Marta está renovada. Veja que ela continua exercendo o seu dom. Mas ela está junto de Jesus num momento muito importante do seu ministério. Ela está fazendo parte de um dos grandes movimentos de Jesus em direção à cruz, não é? Ali reunido junto com todos os seus discípulos. Eu sinto aqui uma Marta renovada, servindo naquilo que é o seu dom, agora não apenas pelo fazer, mas por aquilo que move o seu coração. Então veja como ela continua servindo à mesa, mas agora não tem repreensão da parte de Jesus. Jesus não falou, Marta, de novo você é envolvida com as panelas, não é? Jesus não diz mais isso. Porque está claro que agora Marta está com seu coração, a sua percepção, não é? Está renovada. Então agora ela tinha a paz de Deus no coração, porque ela tinha aprendido que a melhor coisa que nós devemos fazer é nos assentarmos aos pés de Jesus. Então, de maneira semelhante, ainda há tempo de mudarmos essa situação, se é a nossa.
Tem tempo ainda de desfrutarmos da presença, do relacionamento com o Senhor. Jesus quer entrar na nossa vida, Jesus quer entrar na nossa casa. Ele quer um relacionamento de intimidade conosco. Quais são as coisas que mais marcam as nossas vidas em relação às pessoas que amamos e conhecemos? É o tempo de convivência. É o relacionamento humano. Pode perceber. Quando você se recorda de alguém que você gosta muito, um amigo de caminhada, o que é que você lembra? De momentos passados juntos, das risadas que demos, do que desenvolvemos ali juntos, o que fizemos, o que um ajudou ao outro, o tempo de conversa jogada fora. Essas coisas é que marcam o nosso coração. Então, da mesma maneira é o que Jesus quer com a gente. Servir a Jesus, pregar o Evangelho, abrir o nosso lar para que seja uma agência do reino de Deus, são coisas muito importantes, claro que são. Mas o que Deus mais deseja é o que Ele vai fazer com que todas essas coisas tenham sentido, é que nós aprendamos a ser o seu adorador, seus adoradores. Isso é o que Deus mais deseja que façamos. E é óbvio, eu nem precisaria dizer aqui, adoradores não são apenas aqueles que cantam, né? Porque senão, por exemplo, pessoas que são muito desafinadas, você não pode ser adorador de Deus, né? Nós sabemos que a adoração não tem nada a ver com isso. Também é, mas isso é apenas uma pequena parte. A adoração é uma vida de dedicação, é de serviço ao Senhor, né? É aquilo que você faz, fazer com excelência, não pelo serviço, mas porque você faz pelo amor devotado ao seu mestre. É o tempo gasto com o Senhor, é a busca do Senhor na solução dos nossos problemas, na resolução, na resposta aos nossos questionamentos, enfim. Então eu quero desafiar você a, nessa manhã, tomar uma decisão de mudar a sua perspectiva a esse respeito. E parar de fazer para Deus e começar a viver para Deus. E aí, quando você fizer para Deus, isso vai estar dentro da sua relação de adoração com Ele. Amém? Eu quero encerrar com a leitura daquele mesmo texto. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa nunca lhe será tirada. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que há coisas que escolhemos fazer, mas essas coisas só duram enquanto dura a nossa vida aqui. Não é? Por exemplo, hoje eu prego aqui, mas no céu eu preciso pregar de novo? Claro que não. O seu trabalho, o que você executa no seu dia a dia, tudo isso vai passar. Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que conquistamos. Mas quando nós escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, nós estamos fazendo uma escolha que terá reflexos para toda a eternidade. Eu creio que é isso que Jesus está nos ensinando aqui nessa manhã. Amém? Nós vamos cantar, eu quero convidar a equipe de louvor à frente, nós vamos encerrar cantando.